Quando contei que ia viajar para o Cazaquistão, a pergunta que mais ouvi foi: por que escolheste o Cazaquistão? E, sinceramente, compreendo a surpresa. Para muitas pessoas, o Cazaquistão continua a ser um país pouco conhecido, perdido entre a Rússia e a China, longe dos circuitos turísticos tradicionais. Mas, depois de passar algum tempo aqui, percebi que essa falta de turismo faz precisamente parte do que torna a experiência tão diferente. Ao chegar a Almaty, a primeira coisa que chama a atenção é a forte atmosfera russa que ainda se sente em grande parte da cidade. O idioma russo ouve-se por todo lado. Muitos edifícios conservam a pesada arquitetura da era soviética e alguns bairros parecem estar culturalmente mais ligados à Rússia do que à imagem tradicional que muitos estrangeiros têm da Ásia Central. Isso também é muito visível na população. Comparada com Tashkent, Almaty tem claramente uma presença muito maior de pessoas com traços eslavos, sobretudo russos e ucranianos. Oficialmente, os russos representam cerca de 18 a 20% da população da cidade, uma das maiores concentrações de russos de toda a Ásia Central. Ao mesmo tempo, a maioria da população continua a ser cazaque, com raízes túrquicas e traços típicos da Ásia Central. Existe ainda uma comunidade uigur bastante significativa e uma minoria coreana herdada das deportações soviéticas. Na prática, caminhar por Almaty transmite uma impressão ainda mais diversa. Pessoalmente, parece-me que a presença cultural e estética eslava pode aproximar-se dos 30% ou até 40%, se incluirmos as numerosas famílias de origem mista russo-cazaque, onde os traços eslavos predominam. Em algumas avenidas, cafés e centros comerciais, por momentos parece que estamos numa moderna cidade russa e não numa capital da Ásia Central. Outra coisa que chama bastante a atenção é a beleza das mulheres do país. Para quem aprecia tanto a beleza eslava como os traços típicos da Ásia Central, o Cazaquistão parece encontrar um equilíbrio muito particular entre ambas. Em cidades como Almaty, essa mistura cultural e étnica cria uma diversidade física muito evidente nas ruas. Com a combinação de influências eslavas, asiáticas e euroasiáticas, o país transmite uma constante sensação de elegância e sensualidade que muitos viajantes comentam depois de visitarem a região. Já em Tashkent, a atmosfera é bastante diferente. Ali predominam claramente os perfis centro-asiáticos e túrquicos, especialmente os uzbeques. Embora ambas as cidades partilhem uma herança soviética, a experiência humana e visual não é exatamente a mesma. Esse contraste entre Almaty e Tashkent torna a viagem pela região ainda mais interessante. No entanto, o Cazaquistão não é simplesmente mais um antigo país soviético. O país possui uma enorme diversidade étnica. Mais de uma centena de grupos étnicos vivem aqui há gerações: cazaques, russos, coreanos, uigures, uzbeques, ucranianos, tártaros e muitos outros. Curiosamente, pelo menos à primeira vista no cotidiano, parece existir uma convivência bastante pacífica entre as diferentes comunidades. Nas ruas, nos mercados e nos transportes públicos, essa mistura parece completamente natural. Historicamente, toda esta região esteve unida durante décadas sob a União Soviética. Países como o Uzbequistão, o Tajiquistão, o Azerbaijão e o Cazaquistão partilharam durante muito tempo estruturas políticas, económicas e culturais. O russo tornou-se a língua comum de milhões de pessoas e continua a ser extremamente útil para viajar por grande parte da Ásia Central. Aliás, uma das primeiras dificuldades para muitos turistas é precisamente o idioma. Fora de alguns cafés modernos, hotéis ou do ambiente universitário, o inglês continua a ser bastante limitado. Em restaurantes locais, estações ferroviárias ou pequenas lojas, falar russo facilita muito a comunicação.
Mesmo recorrendo a tradutores, muitas conversas acabam por misturar gestos, sorrisos e palavras improvisadas. Curiosamente, muitos habitantes locais parecem genuinamente surpreendidos por ver estrangeiros a visitar o país como turistas. Ouvi frequentemente perguntas como: por que escolheste o Cazaquistão e não outro país? I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this Alguns até demonstravam orgulho por alguém querer mostrar o seu país ao resto do mundo. São precisamente essas interações que criam momentos verdadeiramente especiais, cada vez mais difíceis de encontrar nos destinos turísticos de massas. Se gostas deste tipo de viagens fora dos circuitos habituais, deixa o teu gosto, partilha o vídeo e subscreve o canal, porque aqui continuamos a explorar países pouco conhecidos que quase ninguém mostra em profundidade. Outro aspecto marcante é a influência económica russa que ainda permanece no país. Depois da saída do McDonald's da Rússia, surgiu a cadeia Vkuzno e Toshka, que funciona como alternativa russa ao famoso restaurante americano. Encontrar este tipo de marcas mostra até que ponto o Cazaquistão continua cultural e economicamente ligado ao mundo russo. Ao mesmo tempo, a presença chinesa torna-se cada vez mais evidente. Nas ruas de Almaty vêem-se muitos automóveis chineses modernos, sobretudo SUV e veículos elétricos recentes, praticamente inexistentes aqui há apenas alguns anos. Para quem viaja frequentemente pela Europa, a mudança é bastante visível. A China está a reforçar rapidamente a sua presença económica em toda a Ásia Central, e o Cazaquistão parece tornar-se uma peça estratégica entre a Ásia e a Europa. Viajar pela região também faz parte da aventura. Os comboios não são particularmente modernos quando comparados com os do Japão ou da Europa Ocidental, mas são surpreendentemente confortáveis para longas distâncias. Uma viagem noturna de comboio-cama entre Almaty e Tashkent pode durar cerca de 16 horas e custar aproximadamente 50 euros. Dormir enquanto se atravessam lentamente as vastas estepes da Ásia Central oferece uma experiência que um voo jamais consegue proporcionar. Dito isto, atravessar fronteiras nesta região ainda pode parecer bastante soviético. Entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, os controlos fronteiriços podem demorar entre 1 e 2 horas, dependendo da época do ano. Inspeções de bagagem, funcionários bastante sérios, longas esperas e procedimentos rigorosos fazem lembrar muitas fronteiras da antiga União Soviética. Especialmente do lado uzbek, os controlos podem parecer bastante rígidos para viajantes europeus habituados a passagens de fronteira rápidas. Existem também pequenos detalhes que mostram que o turismo internacional ainda está em desenvolvimento. Em alguns restaurantes turísticos, por exemplo, os menus existem apenas em russo.
E quando descobrem que és estrangeiro ou falas inglês, por vezes certos preços parecem ajustar-se magicamente, aumentando 2 ou 3 euros. Não acontece em todo o lado, mas é uma situação que alguns viajantes acabam por viver. Mesmo assim, são precisamente estes pequenos imprevistos que tornam uma viagem pelo Cazaquistão menos artificial e muito mais espontânea. Aqui ainda existem momentos inesperados, conversas genuínas e uma verdadeira sensação de descoberta que praticamente desapareceu em muitos destinos turísticos famosos. E talvez seja isso que mais me surpreendeu no Cazaquistão. O país não tenta impressionar constantemente os turistas. Simplesmente existe, com as suas contradições, a sua herança soviética, a sua rápida modernização e a sua identidade própria, construída entre influências asiáticas e russas. Se queres continuar a descobrir países pouco conhecidos, culturas diferentes e lugares escondidos fora dos roteiros tradicionais, subscreve o canal e vê também os outros documentários dedicados à Ásia Central e ao antigo mundo soviético.